dia a todos, que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um de nós. Eu agradeço o convite para estar novamente aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Nós iremos meditar na palavra de Deus, num assunto que eu considero extremamente importante, necessário, vital para a nossa vida, que é a oração. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, E quando ele se tornou, então, um ser humano, o Filho de Deus, sem pecado, no sentido de nunca ter pecado, se tornou um suplicante diante de Deus. Isso me faz pensar do quanto eu e você, que somos pecadores, devemos ser, então, pessoas de oração. Se Cristo, sendo Filho de Deus, se tornou um penitente, no sentido suplicando diariamente ao Pai o derramamento do Espírito Santo, quanto mais eu e você devemos sentir e ter esta necessidade em nosso coração. Então vamos meditar na palavra de Deus lá em Lucas capítulo 11. E se vocês quiserem anotar, eu darei algumas referências no Evangelho de Lucas, em que o evangelista cita Jesus orando. É uma ênfase do Evangelho de Lucas, Jesus em oração. E o capítulo 11 é um dos principais capítulos que menciona Jesus orando e Jesus ensinando os discípulos a respeito da oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a persistirem em oração e a motivação que nós devemos orar também. Então é um capítulo central quando falamos de oração, mas eu quero citar aqui algumas referências do Evangelho de Lucas, que cita Jesus em oração. A primeira referência está no capítulo 3, verso 21, não precisa abrir. Ali menciona que Jesus está orando, quando então os céus se abrem em seu batismo. Então Jesus é batizado nas águas, se coloca à margem do Rio Jordão, de joelhos, ora, e o Espírito Santo é derramado sobre Cristo. Capítulo 5, verso 16, Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. 6,12, Jesus retira-se para o monte a fim de orar e passa a noite em oração antes de escolher os 12 discípulos. Que lição tremenda essa! Antes de uma importante decisão, Cristo passou em oração toda a noite antes de fazer a escolha dos 12. 9,18, Jesus está orando antes de perguntar quem as multidões diziam quem ele era. 9:28 a 36, Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João com o propósito de orar, então ele é transfigurado. 10:21 a 22, Jesus ora no Espírito Santo para dar graças ao Pai por ocultar e revelar as verdades às pessoas humildes e simples. Lucas 11, 1 a 4, é o que nós iremos ler. Jesus está orando e depois ensina seus discípulos a orar. 22, 17 e 19. Jesus ora para dar graças a Deus pelo cálice e pelo pão. 22, 32. Jesus diz a Pedro que tem orado para que a fé dele não desfaleça. Nós sabemos deste contexto em que Satanás queria cirandá-lo ou sacudi-lo, queria destruir a vida de Pedro, mas Jesus estava intercedendo por Pedro para que ele se mantivesse firme na fé. 22:41, Jesus ora sobre o cálice. 22:44, Jesus ora mais intensamente. Fora as referências do Evangelho em que Jesus ensina sobre a oração. Nós falamos apenas referências de Jesus orando. Queridos, isso deve impactar profundamente a nossa vida. Como eu disse, Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela menciona que se Jesus, sendo Filho de Deus, se tornou um suplicante diante do Pai, fazia da oração a sua âncora, a sua segurança da presença do Pai, do derramamento do Espírito, recebendo poder para ser mais do que vencedor, quanto mais eu e você devemos ter esta necessidade e esta prática na nossa vida. Vamos então para o capítulo em que nós iremos estudar, Lucas capítulo 11. Eu quero começar com o verso 9 até o verso 13. Depois a gente volta aí para o versículo 1. Lucas 11, 9 a 13. Alguém pode ler para nós?
Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uau, que versos maravilhosos esses! Jesus está ensinando sobre a necessidade de orar e que Deus responderá às nossas orações derramando o Espírito Santo sobre nós, apenas se fizermos 3 coisas. Quais são elas? Quais são os 3 verbos em que o texto nos apresenta aqui? Pedir, buscar e bater. Ou seja, nós podemos apenas esperar Deus cumprindo a promessa do derramamento do Espírito, se nós buscarmos em resposta à oração. Queridos, Deus prometeu para a nossa geração o derramamento da chuva serôdia, sim ou não? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Deus prometeu para a nossa geração o derramamento da chuva serôdia. O derramar do Espírito em porção dobrada, para darmos o alto clamor, pregarmos o Evangelho para todo mundo e vermos em nossa geração Jesus voltando com poder e glória. Estamos vendo essa promessa se cumprindo em sua plenitude? Essa é uma pergunta importante a ser feita. Estamos vendo esta promessa se cumprindo em sua plenitude, sim ou não? Por que não? Porque não estamos pedindo, porque não estamos buscando e não estamos batendo. Queridos, não é da parte de Deus a falha. Não é porque Deus, com o passar do tempo, mudou a sua promessa. A promessa continua em vigor. A promessa é para ti, é para mim. Mas porque não estamos vendo o cumprimento da promessa? Ellen White responde. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, página 27. Olha só o texto. O tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir, de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. É da parte de Deus? Não. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder, necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. Uma vez que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder, e aí não adianta ficar falando sobre vitória sobre o pecado, se não buscarmos a Deus em oração constante, persistente, até importuna, para recebermos poder, para sermos mais do que vencedores. Por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo? Que pergunta! Por que não falamos mais sobre ele, não oramos por ele, não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Ontem eu fui para a cidade e meu filho cumpriu Lucas 11. Em qualquer lugar que a gente ia, ele queria comprar um negocinho. Mas ele pegava às vezes coisas bem assim, aleatórias. A gente foi numa loja de variedades, ele trouxe 3 corujinhas de barro, assim, sabe? Aquelas esculturazinhas. Papai, quero esse. Eu falei, não, filho, esse a gente não vai comprar, né? E etc. Expliquei. Depois ele volta com uma baciazinha. Papai, eu quero esse. Falei, filho, mas para quê? Não, é para guardar os meus brinquedinhos e não sei o quê. Filho, já tem coisas lá para guardar e tal. Papai, quero isso, papai, quero aquilo. Às vezes ele trazia uma vareta, umas coisas assim bem aleatórias. Daí até que chegou um momento, ele trouxe lá 2 carrinhos. Papai, eu quero esse. Eu vou gostar muito desse, papai. Daí o coração do papai aqui, pecador,
humano. Tá bom, filho, tá bom. Vocês acham que Deus faz isso conosco? Pai, eu quero o Espírito, Pai. Ah, filho, sei não. Daí você vai lá de novo, Pai, derrama sobre mim o Espírito Santo, Pai. Ah, mas você tem certeza, filho? Isso, para que isso, filho? Daí você insiste, e Deus então, daí você muda o coração de Deus, daí Ele derrama o Espírito sobre você. Não, agora tá bom, filho. Toma, eu te dou o Espírito Santo. Queridos, não funciona assim não. A gente não muda o coração de Deus. Jesus está falando que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós, mais do que eu estou disposto a dar um presente para o meu filho. A persistência na oração, pedindo, buscando, batendo, não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o seu coração. Porque Deus ele não vai dar a melhor das dádivas, juntamente com Cristo, é o Espírito Santo, se nós não estivermos preparados para recebê-lo. Então a insistência na oração muda o teu coração e não o coração de Deus. Por que Elias teve que orar 7 vezes e não uma só? Depois de 3 anos e meio de seca, ele teve que orar 7 vezes. Porque Deus não ouviu na primeira, porque daí Deus ouviu na segunda, mas não quis responder. Será que foi isso? Ele teve que ficar insistindo. Ellen White responde, para que Elias, no coração dele, não entendesse que foi ele que fez aquilo, mas foi Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Eu repito isso, a persistência na oração é para que você seja habilitado para receber o melhor dos dons para a nossa geração, que é o dom do Espírito Santo. Que, como diz o texto que acabamos de ler de Ellen White, traz após si todas as demais bênçãos de Deus. Quero ser um melhor aluno, quero ser um melhor aluno na classe, quero estudar mais, quero ser um melhor amigo, uma melhor amiga, um melhor filho, quero ser um grande missionário, quero me preparar para o casamento, quero me preparar para ser mãe, quero revivamento para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha família. O que você precisa? Do Espírito Santo, porque após Ele vem todas as bênçãos de Deus. Devemos pregar mais sobre Ele, devemos estudar mais sobre a sua pessoa, a sua obra, as promessas de Deus, queridos. Elas nos pertencem em nome de Jesus. Então, não é por restrição da parte de Deus, é porque eu e você não temos apreciado como deveríamos. E Ellen White diz, só podemos esperar o cumprimento da promessa em resposta à oração. Se não pedirmos, não iremos receber. Se não buscarmos, não acharemos. Se não batermos, a porta não se abrirá. Porque esta promessa é dada mediante condições. Nunca se esqueçam disso. Essa promessa é dada mediante condições. E essas são as condições para recebermos então o cumprimento da promessa. Lemos aqui 9 a 13, mas vamos iniciar do verso 1. Quanto tempo eu tenho? 7 minutinhos. Vai dar tempo. Versículo 1 em diante. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus então ensina a oração modelo, não a oração que deve virar uma reza, sabemos disso, mas uma oração modelo para os seus discípulos. Então, ele conta uma parábola. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está o quê? Então ele pediu, ele fez o quê com a porta? E ele procurou, ele foi ao encontro, ele foi buscar. A porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Eu e os meus filhos já estamos deitados.
Não posso me levantar para lhe dar os pães. Olha agora o verso 8. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Então Jesus fala do verso 9 ao verso 13. Peçam, busquem e batam. Em relação à parábola, a palavra aqui incômodo, ela pode ser entendida de duas maneiras. A primeira maneira, de incômodo mesmo. Ele foi inconveniente. Mas a segunda maneira é a maneira de persistência. Você pode ser persistente sem ser inconveniente. Concordam comigo? Mas as duas possibilidades se encontram no texto. Jesus está falando, esse amigo foi inconveniente e foi atendido, mas Deus é diferente desse amigo. Ele vai te tratar diferente. Então, se você for persistente, mesmo sendo inconveniente, Deus com certeza vai te responder. Por que você gosta de ser tratado com inconveniência? Está lá o Daniel, 3 da manhã, e daí você bate lá, Daniel, fala, querido, o que aconteceu? Ele já vai acordar preocupado, 3 da manhã, um aluno batendo aqui na minha porta. Tem um copo de água? Está de brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo, trabalhei o dia todo, você não tem água na tua... Incomoda, não incomoda? É ou não é? Ninguém gosta de ser tratado com inconveniência. Jesus está falando, se esse amigo que foi tratado com inconveniência respondeu, deu o copo de água, deu pão, quanto mais Deus, que não vai te tratar dessa maneira. Vocês entenderam? Agora, se entendermos como persistência, nós temos que insistir em oração, porque Deus está mais disposto a nos dar o Espírito Santo do que pais estão dispostos a presentear seus filhos. Para finalizarmos, do verso 9 ao verso 13, Jesus está falando sobre a necessidade de orar. Mas na parábola, ele ensina a motivação de orar. Como assim? Entenderam a necessidade de persistência? Maravilha! Mas qual que é a motivação correta de orar? Porque eu posso persistir. E como o Tiago diz, vocês oram e não recebem porque vocês pedem. Então é importante persistir em oração, sim ou não? Mas é tão importante quanto orar com a motivação certa. E qual é a motivação certa? Este amigo, vamos recapitular, recebeu um outro amigo de uma maneira inesperada. Ele não tinha pão para oferecer para este amigo. Ele lembrou de outro amigo, pediu pão de uma maneira persistente e inconveniente para este amigo, que recebeu para fazer o que com o pão? Comer sozinho? E chegar na casa com a barriga cheia e falar, não recebi pão nenhum. Queridos, a motivação de orar, que certamente Deus responderá, é recebermos o pão da vida, para nos alimentarmos e saciar a nossa fome de justiça, a nossa fome de paz, a nossa fome do Evangelho. Mas não é para sermos obesos espirituais. É para recebermos para darmos. É para comermos o pão da vida. É para comermos o pão espiritual. E estarmos dispostos a fazer o que com aquele pão? Compartilhar. Ellen White diz, no livro Caminho a Cristo, que se nós orarmos e deixarmos de servir a Deus e ao semelhante, no sentido de compartilhar o pão da vida, as nossas orações com o passar do tempo se tornarão egoístas. Eu vou repetir isso. Se você ficar pedindo pão para Deus, para você ficar comendo e se tornar um obeso espiritual, a sua oração com o passar do tempo se tornará egoísta. Serão apenas os seus desejos, as suas necessidades, as suas petições. Quer orar mais fervorosamente? Quer ter mais fome da palavra de Deus? Compartilhe a palavra de Deus. Mas pastor, como que eu vou fazer isso aqui? Pelas redes sociais. Daqui a pouco vocês terão saídas missionárias, colportagem, pelo WhatsApp, monta um grupo de estudo, compartilhe a palavra de Deus, ore pelas pessoas, faça um ministério de intercessão. Não se alimente apenas sozinho, se alimente, coma. Deus quer saciar a sua fome, mas Ele quer te usar para saciar a fome de outras pessoas. Você está disposto a isso? A persistir em oração?
e a orar com a motivação certa. E vamos apreciar a promessa de Deus, porque ela nos pertence. E eu creio em nome de Jesus que a nossa geração verá este cumprimento da promessa. E ontem eu estava voltando à noite, eram umas 9 horas da noite com a minha esposa. Eu falei, amor, imagina se a gente tivesse já num contexto do decreto e daqui a pouco a gente tivesse a certeza de ver Jesus voltando com poder e glória. Queridos, aquilo ardeu tanto no meu coração. Queridos, se não for hoje, então quando? Se não formos nós, então quem? Na verdade, quem? Quando? É hoje, é agora. Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Vamos novamente fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, obrigado por ser este Deus tão maravilhoso, nosso Pai, que tem suprido em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela roupa, mas principalmente pelas bênçãos espirituais, pelas promessas que o Senhor nos concedeu por meio de Cristo Jesus, principalmente a da volta do nosso Senhor. Te somos gratos, ó Pai, porque por mais que passemos tribulações neste mundo, as Tuas promessas servem de âncora para a nossa vida. Pai querido, em nome de Cristo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a persistirmos em oração e a orarmos com a motivação correta. Transforma o nosso coração e nos faça, ó Pai, suplicantes diante do Senhor como nosso Mestre foi neste mundo. E que façamos da oração como Enoque, o respirar da alma, o respirar da atmosfera celestial, o andar com o Senhor humildemente e constantemente. Que, como Paulo disse, possamos orar sem cessar e encher-nos do Espírito Santo. Pai, aqui estamos de joelhos, mostra-nos onde temos errado e falhado. Queremos cumprir as condições estipuladas na Tua Palavra para recebermos o dom do Espírito Santo. A chuva serôdia, Senhor, faz-nos este povo, 144 mil, dá-nos o privilégio de darmos o alto clamor e finalizarmos a obra do Evangelho neste mundo, Senhor. Usa cada um de nós, nos dê a Tua paz e a Tua companhia durante este dia. É o que Te pedimos e oramos humildemente, na guia do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.